E hoje, o assunto que eu escolhi trazer para vocês é um assunto reflexivo, para a gente parar para pensar um pouco. Uma mãe me mandou via direct uma resposta de um story que eu soltei aí no final de semana, dizendo... Eu fiz um story falando de uma brincadeira com as crianças e coloquei assim, a Ilha da Bobeira. Para quem já assistiu Divertidamente, entende aquele desenho Divertidamente, entende que a Ilha da Bobeira é aquela parte de brincadeiras de pais, sabe? Que a gente faz com as crianças e elas adoram. Coisas bobas, né? De brincadeiras bobas que a gente faz com as crianças e elas se matam de rir. E ela colocou um comentário e eu falei assim pra ela, eu vou te responder numa live, porque é um assunto bem reflexivo para eu dar uma resposta só via direct, né? E ela colocou assim, Gabi, e quando a gente não consegue fazer essa ilha da bobeira? E quando a gente não consegue brincar dessa forma com a criança? Você acha necessária a ilha da bobeira? Porque, por exemplo, aqui em casa eu nem começo isso porque depois meu filho não quer mais parar. Ele gosta tanto que depois ele não quer mais parar. E aí eu me irrito. E o que era para ser divertido passa a ser estresse. E isso me levou a uma reflexão. Qual? Educar um filho, educar uma criança, ela diz respeito, né, a mim, só que com foco no outro. Por quê? Eu preciso mudar preciso me mudar a mim como mãe, com foco na evolução ou na mudança do outro, que é a minha criança, certo? E como isso é desafiador. Por quê? A gente foi educado, a gente foi ensinado, a gente foi treinado a fazer completamente o oposto, né? Eu tenho que educar para satisfazer o que eu acredito que é bom, as minhas necessidades, aquilo que me alimenta, e não com foco no outro. Por exemplo, a educação tradicional, ou a forma como a gente foi educado, né? Você vai fazer porque eu quero, você não vai fazer porque eu não quero, né? Então, por exemplo, a criança tá lá brincando num lugar onde ela não poderia estar, né? Não digo nem perigoso, mas um lugar que não é apropriado para a criança. Mas aparentemente não tem nada de ruim ali, ninguém tá usando o espaço, ela só está explorando. É um instinto natural da criatividade da criança. Então, assim, se você estiver supervisionando, olhando, guiando, para que ela não faça nada que não possa fazer, né? Não mexa em nada que possa quebrar. Qual é o problema dela estar ali naquele momento, por alguns minutos, sendo observada por você, para depois você retirar essa criança e ela ter experimentado o instinto de curiosidade? Mas na educação tradicional, não, você não vai subir ali. Mas mãe, você não vai subir ali não é lugar de brincar. Mas não. E por que não? Porque eu não quero problemas, eu não quero esperar até ter que alguma coisa quebre, eu não quero ter que lidar com os olhares ruins dos outros, porque meu filho está num local onde não era para ele estar, mesmo não vendo problema nenhum naquilo. Eu. E aí tudo gira em torno do eu não quero ou eu quero, o que satisfaz as minhas vontades e as minhas necessidades como mãe. Então eu não quero que você brinque assim porque alguém pode achar que você não tem modos. Eu não quero que você faça isso porque alguém pode achar, né, que você não tem empatia pela outra criança. Alguém pode achar que eu não sei educar você direito. Eu não quero que você comece uma brincadeira, porque depois eu não vou querer continuar essa brincadeira e eu vou me irritar. Então, a educação, ela é toda tradicional, ela é toda voltada para satisfazer a gente como mãe, como pai. O foco dela não é a criança, né? Na educação respeitosa, a gente reconhece essas feridas que a gente carrega, esses padrões de comportamento que a gente carrega, né? E a gente muda aqui dentro, a gente muda nós mesmos, para depois a gente ter um foco na criança. Então, por exemplo, para essa questão que a mãe me trouxe. Sim, às vezes os pais não gostam muito de ficar tempo nessa brincadeira, tá? Mas o quanto ela é importante para a criança. E por que para mim ela é tão ruim de ser feita? Eu me entendo, né? Qual é o meu perfil comportamental? Eu sou mais racional ou mais emocional? Eu sou mais metódica ou mais criativa, né? Eu sou mais rotineira ou eu gosto de coisas diferentes?
Então, eu preciso me entender para entender a minha criança. Tá, já entendi. Então, eu sou mais nesse caso da mãe, por exemplo. Não a conheço, mas posso ser mais racional, meu filho mais emotivo, né? Eu posso ser mais rotineira, meu filho mais brincalhão, né? Mais flexível. E eu mais inflexível às regras. Então, essas brincadeiras de repetição que a criança depois não quer mais parar de brincar, pra mim é chato. Mas para o meu filho é essencial. É assim que ele se sente amado, é assim que ele se sente cuidado e é assim que ele se sente amparado. E aí quando eu percebo isso, porque eu tenho ferramentas que trabalham isso em mim, eu consigo ter vontade de brincar, que é algo que não me alimenta, porque eu estou mudando a mim com foco no outro. Tá fazendo sentido? E é isso a grande diferença para a gente conseguir educar as crianças atendendo as necessidades que são delas. Ah, Gabi, mas então eu vou precisar brincar o tempo todo com essa criança, só disso, sendo que eu não gosto, e a minha vida? E eu? Não. Para isso existem outras ferramentas. Então a gente pode fazer acordos com a criança, né? Então eu vou brincar, mas só por 5 minutos. Eu vou brincar, mas só hoje, né? Eu vou brincar, mas 10 minutos daí nós vamos fazer outra coisa. Ou a gente pode trocar e falar, vamos brincar desse jogo aqui, que esse jogo a mamãe gosta. Se a brincadeira, a questão, né? Se a criança precisa brincar, vocês também podem escolher brincadeiras que alimentem os dois, certo? Não que alimente um só, mas tudo é uma questão de equilíbrio. Até que ponto a criança vai brincar sempre daquilo, porque é algo que me alimenta também, ou eu, como adulto preparado, vou abrir mão daquilo que eu sei que está causando em mim, né? Para satisfazer a necessidade de um outro ser que ainda está em desenvolvimento e depende de mim para evoluir. Então, não é só sobre, mas precisa dessa brincadeira ou não? Não é só sobre, mas será que eu consigo? Será que é chato? Ou só sobre, mas depois a criança não quer parar. É sobre aquilo que a gente viveu na infância, aquilo que a gente foi ensinado sobre educação, né? Que a criança não tem voz, que a criança não tem que ter as necessidades atendidas, a gente é que manda, é a gente que decide, é a gente que sabe, né? Para depois prestar atenção como é que está se formando esse adulto. E aí os problemas vão vir, gente, os problemas vão vir e a gente não vai saber o que fazer com eles. Então a gente precisa prever os erros que a gente comete como mãe e como pai para evitar os problemas no futuro. Então é muito mais sobre a gente do que sobre decidir se é certo ou não, se precisa ou não. Preciso brincar com os meus filhos? Preciso, mas sobre precisar, né? Sobre entender. Entender. Quando eu entendo a criança, quando eu me entendo, quando eu entendo por que eu preciso disso, por que a criança precisa disso, por que eu não consigo. Quando eu entendo os meus sentimentos, entendo a minha necessidade, o meu perfil comportamental, eu vou conseguir olhar para minha criança de um jeito diferente, tá? Eu sou uma mãe... Não, aí, voltou. Eu sou uma mãe que eu também não gosto muito de brincadeiras de exercício, sabe? Eu brinco de correr, eu brinco de bola, eu brinco de esconde-esconde, mas eu não sou muito ativa, né? Eu gosto de brincadeiras mais concentradas. Então eu gosto de brincadeiras de música, gosto de brincadeiras de jogos, gosto de brincadeiras de contato físico, da gente fazer ponte, né? Fazer avião. Mas eu tenho 2 filhos diferentes. Um gosta dessas brincadeiras como eu, porque ele tem um perfil parecido comigo. E o outro gosta das brincadeiras de movimento. Ele gosta de correr, ele gosta de brincar, ele gosta de pular. Então, muitas vezes, quando eu estou correndo, pulando, jogando bola e brincando, eu não quero estar ali por mim, pela minha necessidade. Mas eu quero estar ali pelo meu filho, porque eu sei que é uma necessidade para ele. E aí a gente faz combinados de quanto tempo, como vai ser isso e o que a gente vai fazer depois. Porque aí fica saudável para ambos, ele é nutrido e eu não tenho a minha paciência esgotada, a minha energia esgotada. Porque não é sobre esgotar aquilo dentro de mim, é sobre equilibrar para os dois. E assim a gente vai crescendo e fortalecendo relações dentro da família e fora também. Tá certo? Esse é o recado que eu queria deixar para vocês hoje. Uma semana abençoada para vocês, cheia da presença de Deus, que vocês continuem crescendo, buscando recursos e ferramentas para evoluir como pai, como mãe e como pessoa. Beijo grande, a gente se vê amanhã, tá bom? Tchau, tchau.